Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa quinta aula de hermenêutica 1 e 2. Hoje estamos na quinta aula, é o último bloco. Será um último bloco bem breve, debatemos bastante dúvidas aqui nos intervalos, então a gente vai agora para a quarta regra, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide. Quarta regra. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Quarta regra. É preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. O objetivo ou desígnio de um livro ou passagem se adquire, sobretudo, lendo-o, estudando-o com atenção e repetidas vezes, tendo em conta em que a ocasião e a que pessoas originalmente foi escrito. Porque as epístolas foram escritas? Qual o objetivo do Evangelho de João? O que são os salmos intitulados, Cântico dos Degraus? Joia. Obrigado, Júnior. A quarta regra, meus irmãos, é fantástica. Olha só que coisa linda. Olha que coisa fantástica. Agora a gente vai olhar, vamos recapitular então. Tudo começa com palavras, lembram? Palavras. Aí depois de palavras, nós vamos para as frases. Aí depois das frases, nós vamos para o contexto. E depois do contexto, agora a gente vai, olha lá, no contexto, né? E agora a gente vai para o quê? A gente não para aqui, a gente vai para o livro todo, ou seja, opa, essa página está ligada a essa página, que está ligada a essa, e quando vamos ver, vamos supor, vamos pegar um livro pequeno, livro de Tiago. Então, nós estamos lendo obras em Tiago. Então, começamos, olha só que interessante, olha que fantástico. Começamos a ler obras em Tiago, pegamos a palavra obras. Vimos a frase, entendi. A fé sem obras é morta. Raabe, ao esconder os espias, foi justificado pela obra. Peraí, a fé sem obra é morta, mas eu sou justificado pela fé. Mas eu preciso de obra. Aí vem o próprio Tiago e diz, então um dirá para o outro, empresta você a sua fé e una-se a minhas obras. Não, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter obras. Ou para o contexto. E aí vem os demais capítulos mostrando, olha, cuidado na vossa língua, busque sabedoria a Deus, tenha atitudes corretas, vamos orar, vamos buscar a Deus, né? Peraí, é um livro pastoral, é um livro prático, é um livro que não tem muitas complexidades. Tá precisando de sabedoria? Pede para Deus, mas pede com fé, não duvida que nem a onda do mar. Se você tem mente dividida, Deus não dá. Opa! Então, percebam, olha que interessante. A gente agora está na quarta regra, e o que a quarta regra está dizendo? A primeira regra olha para as palavras, a segunda regra olha para as frases, a terceira regra olha para o contexto, e a quarta regra olha para o livro todo. Que livro? Ou seja, é evangelho? É evangelho. Não, é livro histórico. Ou seja, irmãos, tá compreendendo? Vai ficando muito claro. Por quê? Porque se Deus quis se revelar num livro histórico, ele tem um propósito. Se ele quis se revelar num livro cronológico, ele tem um propósito. Se foi nas leis, ele tem um propósito. Se foi nos livros de sabedoria, que são Salmos, Provérbios, Jó. Hoje, irmãos, olha só, hoje eu tive um momento de aconselhamento com um amigo meu, lá do mercado financeiro, que está morando em Portugal. Fizemos uma videochamada.
E hoje eu tive ali aconselhando ele, ele passou por momentos horríveis. Na pandemia, ele perdeu o pai dele. Pouco depois da pandemia, perdeu a mãe. Pouco tempo depois, ele ficou muito ruim por causa da perda da mãe e ele teve um AVC. A morte dos pais pesaram tanto sobre ele, aí ele teve o AVC. E com o AVC, a vida dele virou de ponta cabeça. Num dado momento, todo um lado do corpo dele parou. E agora ele está se recuperando, e em meio a tudo isso ele se converteu, aceitou Jesus, se batizou, mas está precisando de muita ajuda e muita orientação. E agora está tentando voltar para o mercado de trabalho, foram morar lá, né, lá em Portugal, e ali eu estava ajudando ele, e aí algumas perguntas que ele me fazia, eu falava assim para ele, olha, tem coisa na nossa vida que a gente não entende. Você está vivendo o princípio de Jó. E ele disse assim, sabe, Rai? Ele me chama de Rai, né? Eu estava lendo o livro de Jó, eu comecei, mas não aguentei. Fiquei desesperado. E eu falei assim, calma, calma. Você está... Porque agora, recentemente, ele teve crises profundas de depressão. Percebe, irmãos? Ele está passando um vendaval em 3, 4 anos. Perde paz, perde emprego, perde saúde, está com depressão. Vai ler livro de Jó, e aí eu falei, não, calma, já já você vai estar sendo curado. Deixa Deus primeiro te restaurar, aí quando você for entender Jó, você vai compreender. E aí ele está entendendo algumas coisas, alguns dilemas na vida dele. Percebam, é um livro de poesia, mas é um livro difícil. Não é um livro fácil. Concordam? Sim. Porque enquanto a gente está tudo bem, lê Jó como poesia, olha o sofrimento dele, uma coisa. Mas quando você está sofrendo, você lê o livro de Jó, você sofre junto. Pior se ele lesse Eclesiástico. Então. Abaixo. Então. Você vê? Então, o que ele está precisando agora? Ele está precisando ser curado nas emoções. Uma hora ele vai ler Jó, né? Mas perceba, irmãos, a quarta regra olha para os desígnios do livro. Então, perceba, a quarta regra ela não é difícil de ser entendida. Basta a gente entender o seguinte, a quarta regra ela mostra o propósito do livro. Vamos lá, meus irmãos. Por que os 4 evangelhos tratam Jesus de uma forma e as cartas de Paulo tratam o evangelho com mais rigor? Parece que Paulo é mais duro que Jesus. Essa última regra, então, a questão aí é o tema central de cada livro, né? Exatamente, exatamente. Tomé, é aquilo lá? Fica tranquilo, tá bom? Então, exatamente, meus irmãos, exatamente. É o tema central do livro. Falou tudo, Júnior. Por quê? E eu gosto de usar a expressão propósito, Júnior. É o propósito do livro. Propósito do livro. Né? Desígnio, o objetivo, não tem... Né? Eu gosto de usar o propósito, porque muda bastante, né? Estou escrevendo aqui com o mouse, então é muito ruim de escrever com o mouse. Meu notebook é touch, mas não está funcionando, não sei por que razão. Tem hora que ele funciona e tem hora que ele não funciona o touch. Depois eu preciso passar para os técnicos aqui, os irmãos me ajudarem nisso, né? Mas voltando, o propósito do livro. Por que, Júnior? Olha só, quando a gente pega Paulo escrevendo as suas cartas, uma carta é muito diferente da outra, porque o propósito é diferente. Pode ver que o propósito das cartas pastorais é dizer à igreja, observe os meus pastores. Pastores, sejam um exemplo para a igreja. Igreja, siga os passos dos vossos pastores. Pastores, cuidem bem da igreja. Igreja, observe os pastores, porque eu quero pastores, eu não quero lobo. E, perceba, é uma carta para a igreja, em especial aos pastores. Já a carta de Coríntios, Jesus está dizendo assim, se converta todo mundo. Paulo está usando, né, Jesus está usando Paulo dizendo, se converte, povo. Né? Deixa esse Corinthians aí. Sai desse Corinthians. Né? Esse negócio de vai Corinthians? Não. Daí não pode, não é, Felipe? Né, Felipe? Brincadeira, né? Mas brincadeiras à parte. Então, meus irmãos, estão entendendo? O propósito é diferente.
E quando eu disse há pouco que o evangelho de Jesus parece ser mais doce do que as cartas de Paulo, não é. Pode ver, Jesus, irmãos, ele foi profundo. Por que parece que Paulo é mais exigente? Não é porque Paulo acaba sendo mais pragmático no dia a dia da vida. Se você roubava, não roube mais. Se despoje da velha vida. Jesus, ele vai falar mais, e os escritos dos apóstolos registrando o evangelho de Jesus, a figura de Jesus, os milagres de Jesus, a ternura de Jesus, a compaixão de Jesus. Mas perceba, Jesus tinha palavras duríssimas, vai e não peques mais. Jesus dizia para os apóstolos, e vocês não vão seguir essa multidão, não? Né? Pode ver, Jesus tinha palavras duras, mas o propósito dos evangelhos é mostrar o Cristo ressurreto, o Deus que vira homem, cumpre a profecia, todo o Velho Testamento, realiza a obra de redenção, morre, ressuscita, é elevado aos céus, ou seja, é maravilhoso. A proposta é mostrar esse Salvador bendito que chega na Terra e tem salvação para todo que nele crê. Já as cartas agora é dizendo, olha, já que ele nos salvou, vamos lá, vamos ajeitar a casa. Vamos arrumar a nossa vida, vamos cuidar dos nossos dons, como que a gente vai fazer com que essa salvação chegue nos outros. Percebam, a quarta regra é em cima disso. Só para a gente dar mais um passo aqui no slide. Né? Só para a gente dar mais um passo aqui, eu vou passar agora no livro. Compartilhar com o livro, a gente já vai estar concluindo logo na sequência. Olha só. No livro, você vai ver que ele vai dando vários exemplos sobre a quarta regra. Né? A quarta regra vai sendo trazido vários exemplos sobre o quê? Sobre essa questão do propósito de um livro, como se entende essas questões, porque muitas vezes... opa, deixa eu só voltar aqui. Quarta regra. Como que a gente vai tentar compreender essa quarta regra, né? Isso aqui. Ó. Exemplo. Vamos pegar um exemplo muito interessante que ele deixa aqui para nós, na quarta regra, sobre... Eu vou pegar... Ele vai dar vários exemplos, tá, irmãos? Mas eu vou pegar só um aqui, que é o item 8. Ó. O item 8, aqui, Paulo vai se dirigir aos Gálatas. Mas Paulo também vai se dirigir aos romanos. Perceba. Qual é a temática de Paulo aqui? Ó, ele se opõe à observância dos dias das festas judaicas. E, ó, em Gálatas, Paulo está se dirigindo aos Gálatas com essa observância das festas. E em Romanos, ele faz uma oposição definitiva a tal observância. Só que há uma grande diferença. A igreja aos romanos, olha só, ela tinha uma perspectiva diferente da igreja dos Gálatas. Na igreja dos Gálatas, qual era a proposta? A proposta era: eu preciso completar com as obras religiosas, porque Jesus sozinho não salva. Se eu não fizer a circuncisão, se eu não guardar o sábado, se eu não fizer isso, eu não estou salvo. Aí entra a doutrina dos judaizantes, que Paulo condena, porque era uma heresia. Percebam, já os romanos era uma outra proposta, porque lá entre os romanos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês aí têm um pensamento diferente um do outro, mas entre vocês, romanos, o que está em pauta é que vocês fazem uma diferença entre os irmãos mais fortes e os irmãos mais fracos, ou seja, sobre aqueles que comem carne e aqueles que não comem carne. Então, perceba que a proposta de Paulo é combater pensamentos judaicos, mas o propósito do livro é diferente. Ficou claro isso ou não? Pode ver que em Romanos, Paulo vai falar assim:
Irmãos de Roma, se você tem dúvida, não faça. Se comer carne para você gera dúvida, não coma. Mas não condene o irmão que come carne. Porque o irmão que vai no mercado, ele vai com a consciência tranquila. E ele ora a Deus. Estão entendendo? Já a proposta de Paulo aos Gálatas é: os judeus de Gálatas estão infiltrando doutrinas aos convertidos, judeus convertidos e aos demais, dizendo que se você não cumprir a lei, você, de fato, não está salvo, porque você precisa de obras para ser salvo. Ficou claro? Qual o propósito do livro? Percebe que muitas vezes é o mesmo autor, é um assunto semelhante, mas são abordagens diferentes. Tudo bem? Então, compreenderam, meus irmãos, como a gente enxerga? Compreenderam como que a gente enxerga essas 4 leis? Viram? Super tranquilo, não? Sim. Né? Ficou claro? Ou seja, começa com palavras, depois vem com frases, depois vem com contextos, depois vem com o livro, o propósito do livro. Ou seja, chegamos a um consenso. Tá bom? Okay. E aí a gente vai parar aqui e vamos para a 5ª regra, semana que vem. Okay. Né? E aí a gente vai depois para as figuras de linguagem. Vamos ver se a gente consegue terminar na 6ª lição esse restante do livro. Tá bom, meus irmãos? Hoje nossas aulas são um pouquinho mais curtas, porque eu fiquei esclarecendo dúvidas dos irmãos no intervalo, dúvidas dessa matéria, dúvidas de outra matéria, então, em virtude disso, ficou um pouquinho mais curto, mas acontece. Algumas aulas são um pouco mais extensas e outras um pouco mais curtas. Tá bom? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Firme na leitura, meus irmãos. Pegue firme na leitura. Como vocês sabem, eu divulguei, sábado eu estarei pregando numa aula inaugural lá na Igreja Batista Central de Poá. Quem quiser ir comigo, está convidado. Vai ser ali na Praça da Bíblia, na Igreja Batista Central de Poá, às 19h30, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. E domingo nos vemos na igreja, no nosso culto. E aos demais irmãos, né, ao Júnior, nós nos vemos terça que vem, querendo Deus, tá bom? Bom. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite para todo mundo. Com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Espero estar eletrocutado já. Deus abençoe. Oi, Pia.